Queridos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Nessa segunda-feira de chuva, de muita chuva, né? Aqui na nossa querida Zona Norte. Sejam todos bem-vindos, ok? Antes de nós iniciarmos nossa reunião de hoje, por favor, alguns avisos. Nós vamos alertá-los que a nossa campanha do alimento está em pleno vapor, né? Vamos partir agora para o mês de março, né? Já distribuímos a cesta básica no último sábado. Graças a Deus correu tudo bem, né? Atendemos as nossas 40 e tantas famílias, 43, 44, né? Por aí. E nós agradecemos a todos vocês que amorosamente nos ajudam doando alimentos não perecíveis e que, vocês sabem, são 740 quilos de alimentos todos os meses. E nós, é lógico, né, pedimos encarecidamente que vocês, se puderem, continuem ajudando a casa com a doação de alimentos. Nesse mês, parece que eu vi aí, na reunião dos irmãos, estava assim, ó, nós precisamos de arroz, então nós vamos focar esse mês em arroz, que está faltando, açúcar, presta atenção aí, tá? Arroz, açúcar, óleo de cozinha, tá? Leite em pó nós já recebemos bastante, ok? Então vamos focar em leite, açúcar e arroz, ok? Muito obrigado, viu, gente? Avisando também que os cursos, né, que se iniciaram agora em março, já iniciaram em fevereiro. Fevereiro a gente assim, vai recebendo o povo, vai dando as boas-vindas, né? Vai dando, já vai recebendo com todo o nosso carinho. E em março nós vamos encerrando, assim, né? O pessoal começa a deixar e chega até abril, sabe, gente? Mas nós estamos já encerrando, tá? Fechando as turmas, tá? No primeiro ano que vai iniciar agora o curso de doutrina espírita, tá bom? Já estamos encerrando. E a casa também pede a colaboração de todos vocês para uma rifa de Páscoa, uma belíssima cesta de Páscoa. São só 10 reazinhos o número, 10 reais. Sorteio pela Loteria Federal, dia 28 de março deste ano ainda, tá? E 18, é uma quarta-feira. Toda a renda será em benefício das nossas obras de caridade, tá? Tanto as nossas cestas básicas, como os nossos lanchinhos de rua. Aí quem ganhar essa cesta, quem for o felizardo, que será sorteado com essa cesta, comprar o número certinho, tem, ó, a cesta tem ovos de Páscoa, deliciosos bombons, barrinhas, pão de mel, tudo de gostoso, né? Tudo de bom. É só procurar aí um dos trabalhadores da casa que tenha os tickets para vender. Não perca, procure o seu, porque some assim rapidinho, hein? Vai rapidinho, tá? Já está vendendo, ok? Então tá aí. O que mais? O pessoal também está dizendo aqui que esse ano nós vamos ter a viagem lá para Araxá. Aqueles que gostam de viajar, que gostam de visitar lá o Tadeu, Sacramento, Araxá, né? Vai ter viagem esse ano, tá? Vai sair uma caravana, está marcado para o dia 7 de setembro de 2018, ok? Vai ter ônibus, mais hotel, mais refeições. E já estipularam o preço. Esse ano custará R$900 para cada um. Vai ser dividido em 6 parcelas para quem começar a pagar a partir de março. Ou 5 parcelas para quem quiser começar a pagar a partir de abril. Aquisição e mais detalhes com a dona Sandra. Todo mundo conhece a dona Sandra aqui? Então tá, com ela, ok? Muito bem, fechamos nossos recadinhos. Vamos então para o nosso recolhimento? Muito bem. Vamos nos recolhendo. Não esquecendo de desligar os nossos celulares, né? Vamos carinhosamente cerrando os nossos olhos, nos colocando integralmente nesse espaço, nessa sala que nos reúne. E vamos trazendo Jesus à nossa tela mental. E vamos pedindo ao Mestre de amor que seja conosco e mais esta noite, de bênçãos e de luzes. Jesus querido, permita que os seus maiores possam estar entre nós, nos assistindo, nos dando conforto, nos trazendo a saúde do corpo e do espírito. E que o Pai de amor e bondade nos ilumine a todos. E aproveitamos para agradecer ao Pai de amor e bondade e misericórdia, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai. Que sejamos bênçãos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Então, é com alegria que eu tenho o prazer de anunciar o nosso palestrante da noite, que é o Christian, já está aqui conosco. O Christian vai discorrer sobre a outra margem, né? É o título do texto, que vem do livro Pensamentos que Ajudam. Então vamos envolver o Christian em muita luz e em muita paz, ok? Seja feliz, Christian. Boa noite a todos. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez reunidos, vencendo aí as dificuldades do tempo, da chuva, mas motivados na certeza de que hoje aqui poderemos receber tudo aquilo que viemos buscar, na certeza de que a equipe espiritual, já desde que o momento que adentramos aqui, já está nos assistindo, já está em contato com os nossos mentores, buscando trazer aquela inspiração necessária para cada trecho que for hoje trazido das nossas reflexões, possam calar fundo em nossa alma, possam realmente trazer uma ressignificação para as nossas vidas, nos trazer um roteiro mais seguro nessa nossa existência. E é interessante que hoje estamos aqui para compartilhar algumas reflexões como irmão de caminhada. É interessante que a reflexão trazida, assim como o José Carlos de Luca, né, nosso companheiro, trouxe as reflexões, ele também se inspira aqui num livro, Sabedoria da Transformação, Reflexões e Experiências, da monja Coen. E ele parte da seguinte premissa aqui, da seguinte frase: algumas vezes temos de ser o barqueiro, alguém que mostre às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá. Abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida. Sem dúvida. Quantas e quantas não são as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que nos trazem enorme oportunidade de aprendizado, mas, obviamente, dada a nossa condição ainda hoje, de espíritos imperfeitos, com uma certa dose de sofrimento. Sofrimento esse que, a partir do momento que nós conseguimos compreender melhor a nossa realidade, nós vamos identificando o porquê ele está presente em nossa vida. Nós vamos tentando ressignificar todo esse processo em que estamos inseridos e buscar realmente seguir esse caminho mais proveitoso nessa existência, na certeza de que não estamos aqui numa festa para meras diversões de sabores de toda sorte, mas uma grande oportunidade, uma bênção que é essa reencarnação, para buscarmos aproveitar cada detalhe, cada segundo, cada minuto desse curto espaço de tempo que num primeiro olhar pode parecer muito, mas quando nós fazemos uma leitura da nossa imortalidade, quando nós fazemos uma leitura que somos seres, sem dúvida, que fomos criados em determinado momento, simples e ignorantes, mas que no decorrer das existências nós vamos buscando esse aprendizado e fomos criando essa nossa realidade, isto é, se hoje já conseguimos identificar em nós algum progresso adquirido, com certeza não estamos aqui reencarnando pela primeira vez. Somos seres milenares, com alguma certeza. Seres milenares que já vivenciaram N situações, passaram por N dificuldades e que pouco a pouco, a depender de cada um, de cada esforço nosso, em termos de renovação, cada esforço que empreendemos, fomos alguns conquistando um pouco mais, cedendo também algumas tentações, algumas paixões daquelas situações cotidianas que iam nos envolvendo no momento que nós resolvemos nos agrupar, viver em sociedade. E hoje, olhando para nós, somos o resultado de tudo isso. De reencarnações inúmeras, os únicos responsáveis, sem dúvida,
porque o mais comum hoje é nós olharmos e tentarmos apontar no outro a causa daquilo que estamos passando. Mas quando nós conseguimos compreender, fazer uma leitura mais consciente da nossa vida, da nossa realidade, nós vamos perceber que, sem dúvida, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Através dos nossos pensamentos, que vão criando a nossa realidade, assim como o pensamento e a vontade de Deus criou tudo, e todos nós também, a imagem e semelhança de Deus, no sentido de criaturas e co-criadores, também vamos criando a nossa realidade. Nossos pensamentos emitem verdadeiras unidades força, como nos ensina André Luiz em suas obras. Vão criando ao nosso redor, trazendo e nos sintonizando, nos ligando com aquilo que ainda hoje cala fundo em nós. E não para nossa surpresa, o que cala fundo ainda em nós? Será que hoje já estamos na condição de viver apenas coisas boas? Já estamos na condição de aprender no amor? Na condição de bondosos, amorosos? Sem dúvida não. Nós sabemos que enquanto estamos aqui nesses nossos pálidos anseios de elevação, algumas horas por semana, quantos milênios e milênios de sombra guardam em nós. Mas não que isso venha num sentido negativo, muito pelo contrário. Isso serve para que nós possamos cada dia mais estar conscientes da nossa realidade, amar aquilo que ainda há de negativo em nós, porque é fruto daquilo que nós criamos, e hoje, se somos o que somos, muito é fruto daquilo que nós vivenciamos. E precisamos mesmo daqueles pedaços ruins da nossa vida, da nossa existência, amar, respeitar, compreender. Cada um de nós, em dado momento, fez o seu melhor, como estamos fazendo aqui agora. Talvez o nosso melhor ainda não seja o melhor do outro. Talvez o outro, nosso familiar, aquele parente mais difícil, aquele chefe um pouco mais bravo, talvez aquilo que ele esteja nos dando seja o melhor dele. Talvez não, é a certeza, mas quando nós fazemos uma leitura desatenta daquela situação, muitas vezes nós criticamos, nós maldizemos, nós emitimos aquele sentimento negativo, deixando de lado uma oportunidade de compreender, de acolher, de exercer a nossa indulgência, de compreender realmente a realidade de cada um. Por que trazemos essas colocações iniciais? Porque muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, e quase sempre nós não paramos para pensar, para refletir, para tentar entender por que aquilo está acontecendo. Quando nos vem o convite e quando buscamos uma reflexão acerca de buscar a outra margem, o que seria buscar essa outra margem? Sem dúvida, seria de alguma forma abandonar essa visão estreita que nós estamos tendo num determinado momento, aquela visão do sofrimento, do pessimismo, da dor, daquilo que de alguma forma nos paralisa, nos deixa de alguma forma impotentes, para tentar vislumbrar dentro dessa realidade cósmica que nós estamos inseridos, que existe algo a mais, que existe uma realidade muito maior e que faz parte da nossa vida, que existe um Pai amoroso, sem dúvida, Criador de tudo, de todos, que é bondoso, amoroso, do qual nós de alguma forma fazemos parte de todo esse contexto e assimilamos-lhes as propriedades. E se Ele é soberanamente justo, amoroso, Ele não permitiria que nada acontecesse conosco que não fosse para o nosso bem. Quando nós começamos a fazer uma leitura de Deus, do seu amor, da sua misericórdia infinita, de que realmente Ele procura nos colocar naqueles lugares em que nós precisamos estar para vivenciar aquelas situações específicas para cada um de nós, nós vamos começando a compreender que nós precisamos de tudo isso. Essas dores, essas dificuldades, se assim podemos dizer, esses sofrimentos que envolvem a nossa vida, só tem um sentido: fazer bem para nós, nos auxiliar de alguma forma a corrigirmos algo em nós que ainda precisa ser modificado.
Se estamos hoje colhendo determinadas situações que ainda nos trazem enorme sofrimento, tem um sentido maior. Com certeza, se Deus é todo amor, não teria por que essas coisas acontecerem conosco se não fosse para o nosso bem. E quando pensamos isso e começamos a olhar para a nossa vida, começamos a respirar um pouco mais, a refletir um pouco mais essa realidade, nós vamos percebendo quantas coisas nós vamos deixando passar, quantas oportunidades nós vamos desperdiçando, e quantas vezes nós fazemos uma leitura precipitada das coisas que acontecem, questionando muitas vezes Deus e a sua misericórdia, questionando por que eu estou vivenciando isso, se eu estou me esforçando, se eu estou procurando ser uma pessoa melhor, se eu já estou um pouco mais consciente, deixando de lado toda essa realidade que foi trazida. Somos seres milenares, que muitas vezes hoje estamos passando por situações que a gente não encontra uma correlação na existência atual. Isso é normal. Será que nós já teríamos hoje condição de ter a ampla acepção de tudo aquilo que nós vivenciamos com clareza, com consciência, sabendo, olhando para o nosso irmão do lado, sabendo muitas vezes o que ele nos provocou, e mesmo assim exercitar o amor? Oferecer a outra face, uma resposta diferente daquilo que nos foi oferecido, agindo nas situações e não apenas reagindo? Porque o comum hoje é nós sermos reagentes. A depender daquilo que nós recebemos, nós acabamos devolvendo, esquecendo que muitas vezes nós também erramos. Aliás, o mais comum é nós errarmos. Se a nossa natureza ainda hoje é de imperfeição, o que é mais comum em nós? O acerto ou o erro? Mas, de alguma forma, como sabemos hoje que as leis de Deus estão em nossa consciência, já conseguimos olhar ali fundo nossa alma e começamos a perceber quando estamos errando, quando estamos acertando, já conseguimos de alguma forma sentir que algo tem de errado. Já vem aquele sentimento de arrependimento, já vem aquela vontade de melhorar aquela situação, de pedir desculpas, de mudar a nossa conduta, de tentar cada dia mais conformar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, às vontades de Deus. E qual que é a vontade de Deus em nossa vida? Nós não pedimos isso no Pai Nosso diariamente? Seja feita a vossa vontade, Pai, em nossas vidas. Será que a vontade dele não é realmente que nós estejamos passando por isso para que nós possamos nos tornar melhores pessoas? Obviamente, quando vem o sofrimento, seja pela dor de uma perda, um desemprego, uma situação difícil, e hoje, quando nós falamos de dor e sofrimento, olhando para o nosso país, para a nossa realidade, para a nossa situação, de violência, de desestrutura, de falência das instituições, poderes públicos e etc. É a nossa realidade, é a nossa vida, característica de um mundo ainda hoje de provas e expiações, que caminha, talvez não tão a passos largos como os gostaríamos para uma regeneração, mas caminha. Também está progredindo, assim como nós, e depende muito da nossa condição, da nossa contribuição, do auxílio que nós podemos estar dando diariamente para que todo esse processo, toda essa evolução aconteça. Mas chega um momento em que, quando estamos inseridos naquela dor, e é essa reflexão que o texto vem nos trazer, que nós temos que abandonar esse sofrimento. Obviamente, o choro, e aqui ele traz essa figura do chorar, e aí nos remete também às bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. O choro, sem dúvida, é a expressão, é a materialização da dor da alma, da nossa alma. Realmente, nós estamos vivendo aquele sofrimento, vivenciando aquela situação difícil. Quando vamos assimilando aquela situação, obviamente, num primeiro momento, vem aquele baque natural, aquele sentimento de amargura, aquele aperto no peito. O choro faz parte desse processo e faz parte para que nós consigamos elaborar aquela situação, deixar que o choro venha justamente para que nós coloquemos para fora tudo aquilo que nós necessitamos elaborar.
E dentro de um processo de conscientização, vem a elaboração desse sofrimento, vem a busca por um sentido maior em tudo isso que nós estamos vivenciando, e aí vem aquela nossa oportunidade de mudança, de buscar um algo diferente em nossas vidas, de corrigir aquela rota, de entender o porquê nós estamos passando por aquilo e buscarmos realmente mudar, modificar. E olha que interessante ele traz para nós aqui, para nós acompanharmos o texto, e que esse vale a pena trazer assim sua inteireza, diferentemente de outros textos, ele fala uma linguagem muito nossa, do nosso dia a dia. Chega sempre um momento em nossa vida em que é preciso abandonar o sofrimento. Quando a tempestade de problemas desaba sobre nós, sentimos que o vendaval desorganizou nossa vida de tal maneira que nos sentimos, num primeiro momento, perdidos, desamparados. A morte de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação afetiva, a derrocada nos negócios, o desemprego, a enfermidade que nos preocupa, o filho desorientado, tudo isso nos abala sensivelmente, e não poderia ser diferente. E aí ele vem e nos traz. Chorar é um dos sentimentos mais humanos que conhecemos, porque é a dor da alma que se materializa numa lágrima. Essa lágrima pode ter o nome de tristeza, saudade, arrependimento, dor, frustração, alegria e amor. Jesus também derramou lágrimas quando recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estaria morto. Inclusive Jesus. Chorar é bom, alivia a alma, evita o transbordamento do rio de nossas emoções, muitas vezes represadas, as quais podem gerar muitos estragos nas margens da nossa existência. Quem chora, deixa o rio seguir o seu curso, assim como é a existência, um rio que deve correr até o seu destino, contornando as pedras da vida. Aí ele vai trazendo para nós o sentido. Mas quando a nossa dor já tiver sido diluída nas águas do rio, é chegado o tempo de abandonar o sofrimento. É o tempo em que devemos ir para outra margem, e nessa travessia precisamos nos desvencilhar do papel da vítima, que inconscientemente continua querendo sofrer a dor de suas perdas. A dor da lágrima é inevitável, mas o sofrimento é o apego à dor, não permitindo que a vida siga o seu curso ao encontro de novas experiências. A vítima se faz impotente e, por consequência, não age, não se mexe, não quer fazer a travessia para outra margem. Não deseja ver que, a despeito do que lhe aconteceu, há coisas agradáveis e belas à espera de seus olhos. Sem dúvida, quando nós nos colocamos, e aqui vale uma pausa no texto, justamente para nós fazermos uma leitura e uma reflexão dessa nossa condição de vítima que comumente nós nos colocamos. Quando nós não nos conscientizamos daquela situação, quando nós não percebemos que nós estamos criando aquela realidade, comumente, até pela nossa fragilidade moral, ou até por uma situação inconsciente que faz parte de nós ainda, o que é comum? Nós nos colocamos na situação de vítima. E isso nos paralisa, nos torna impotentes, faz com que nós não consigamos vislumbrar, enxergar uma saída, de buscar uma solução. Será que isso faz bem para nós? E é o que ele coloca. Talvez ela, inconscientemente, goste de ficar chorando na margem do sofrimento. Quem sabe alguém tenha pena dela. Ou seja, será que nós estamos com tamanha fragilidade que esse sentimento de pena faz com que a gente crie essa dependência, crie toda essa situação e nos faça bem? Será que isso faz bem para nós? Nos colocarmos nessa situação de ter que a outra pessoa sentir pena de mim? Sem dúvida não. A vítima se alimenta da pena dos outros. Abandonar o sofrimento é deixar o papel de vítima, aceitando o quê? Que a vida é imperfeita, que nem sempre a felicidade nos fará companhia, que dias tristes também fazem parte do nosso roteiro, mas que, nem por isso, a vida deixa de ser boa e bonita de ser vivida. Quando abrimos mão do sofrimento, daquele sofrimento inútil que não remenda os estragos já ocorridos, deixaremos de ser vítima e passaremos a ser o herói. Aqui também
vale uma leitura que, quando nós nos conscientizamos, como nós compreendemos, quando nós nos desligamos dessa situação de vítima e buscamos realmente agir, a fazer a diferença em nossas vidas, a buscar essa condição de herói, e quando nós fazemos a leitura herói também passa por sofrimentos, também necessita se moldar a determinadas situações, vivencia luta, perseverança, coragem, aceitação da realidade. Não esse herói que nós estamos acostumados a ver, mas nós sendo heróis da nossa vida, da nossa existência, da realidade que estamos vivenciando, lutando aquele bom combate que Paulo nos ensina, Paulo de Tarso. O bom combate de realmente trabalhar todas aquelas situações interiores nossas que ainda fazem parte, as nossas imperfeições, aqueles nossos bichos internos, de forma consciente, não criando máscaras que muitas vezes fazem com que aparentemente nós convivamos em sociedade como se estivesse tudo bem, mas na verdade nós sabemos que lá no fundo, quando buscamos a nossa consciência, nós temos nós temos essa certeza dentro de nós de que realmente muito ainda precisa ser vivenciado. E obviamente, quando nós retornamos ao plano espiritual, qual não é a nossa surpresa quando nós estamos lidando lá não com alguém que vai apontar nossos erros, não com alguém que vai dizer ou maldizer aquilo que nós fizemos, mas pelo contrário, quando nós vamos ser cobrados pela nossa consciência. E aí, nesse momento, não vai ter máscaras, não vai ter como enganar, como esconder, porque é a nossa realidade, aquilo que nós construímos, é o que nós somos. E hoje é a oportunidade. O ser feliz hoje demanda realmente o buscar o progresso. Se hoje nós podemos ter uma certeza, e dentro da proposta educativa que nos traz o Espiritismo, desse processo de conscientização, é que realmente a nossa felicidade está atrelada a um progresso que nós vamos adquirindo. A partir do momento que nós vamos alcançando esses ensinamentos, entendendo essas leis morais, as leis de Deus, como isso influi em nossas vidas, quando nós vamos conformando a nossa vida, as nossas atitudes, pensamentos, a essas leis, é um processo de conformação mesmo, de adequação, de correção de rota, nós vamos alcançando o progresso. Isso naturalmente vai nos trazendo a felicidade. Felicidade hoje que ainda é relativa. Mas por que é relativa? Porque é a nossa condição de compreensão de mundo, é a nossa condição de progresso ainda hoje, mas mesmo dentro dessa felicidade nós podemos alcançar muitas coisas. Uma felicidade plena naquilo que nós conseguimos compreender como felicidade. E a respeito disso, fiz questão de trazer aqui o Livro dos Espíritos, no livro 4º, ele vai falar das penas e gozos terrenos. E na questão 921, ele vai falar, tem uma questão aqui, ó, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Aí vem a resposta. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Então, estamos aqui vivenciando uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho, e de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Que foi realmente o preâmbulo que nós fizemos, que pouco a pouco
dentro das nossas fragilidades, nós fomos cedendo algumas tentações, algumas paixões ali que foram de alguma forma nos seduzindo, e hoje estamos aqui fazendo o processo de volta ao natural, aquilo que faz sentido, aquilo que realmente importa na nossa vida, retirando toda essa questão material que tão fortemente nos traz, porque sabemos hoje, somos conscientes, estamos aqui de passagem, não somos esse corpo nos serve como oportunidade de aprendizado. Estamos aqui para algo muito mais do que simplesmente nos alimentarmos, trabalharmos, cuidar dos nossos filhos. Sem dúvida, tudo isso faz parte desse processo de aprendizado, mas estamos aqui num convite de fazer algo muito maior, de realmente nos aprimorarmos como seres a caminho da perfeição, de buscarmos realmente cada dia mais compreender essa realidade cósmica que nos envolve, assimilarmos esses conceitos, esses pensamentos, esses sentimentos que cada dia mais fazem com que a gente caminhe com segurança. E obviamente, quando nós compreendemos toda essa realidade, nós encontramos em uma só palavra, que se traduz em um sentimento, amor, um caminho seguro, essa bússola que realmente nos guia nesse deserto da vida. Toda vez que estamos em conflito, toda vez que estamos em dúvida entre algo, se é bom ou se é mal, sem dúvida, se nós olharmos para dentro de nós, buscarmos esse sentimento, nós vamos conseguir tomar a decisão correta. Mas para isso, é preciso mudar a postura. Para isso, o convite para todos nós aqui é de realmente nos conscientizarmos. É realmente, conhece-te a ti mesmo, que está ali no templo de Delfos há quantos e quantos anos. E logo embaixo vem nada de excessos. Quando nós conseguimos compreender essas duas frases, primeiro, nos conhecer, saber quem somos, quais são as nossas tendências, o porquê nós agimos, pensamos, sentimos desta forma. E quando nós começamos a entender aquilo que realmente importa para nós, sem excessos, que o excesso em tudo prejudica. Se eu tomar água demais, também prejudica. Algo bom em excesso também faz mal. Quando eu consigo compreender essas pequenas questões e consigo, dentro dessa realidade amorosa, fazer a diferença para mim e para o próximo, para todo aquele contexto que eu estou envolvido, eu vou começando a entender o que Jesus veio aqui nos trazer. Esse nosso mestre maior, esse nosso guia, nos trouxe esse verdadeiro caminho, verdade e vida. Fácil? Muito difícil? Mas sabemos hoje que se há sofrimento, a responsabilidade é nossa. Se não queremos mais o sofrimento, cabe a nós. Hoje plantar, hoje modificar, hoje ressignificar. Realmente, não adianta. Se continuar eu hoje com as mesmas atitudes, como posso ter um resultado diferente? Não é possível. Mas já sabemos que há um caminho, já sabemos que já existe uma outra margem. Já sabemos que quando nós conseguimos mudar essa rota, quando nós conseguimos transpor essas dificuldades, nos libertar da situação de vítima e buscarmos realmente uma vida mais feliz, mais consciente, nós vamos encontrar uma resposta diferente para as nossas vidas. E para nós finalizarmos, porque vejo que o nosso horário já está em cima, lembro-me aqui hoje de uma passagem do nosso querido Chico, que também vivenciou muitas e muitas dificuldades. Aliás, Jesus, todos os missionários, todos eles passaram por enormes dificuldades. Em dado momento, quando ele já estava com muitas dores, vivenciando situações terríveis, ele chega para o seu guia, para Emmanuel, e pede: Emmanuel, por favor, me ajuda, leva um apelo meu para Maria de Nazaré. Eu gostaria de saber o porquê que eu estou passando por essas dores horríveis, se eu vou conseguir vivenciar, melhorar essa situação.
E aí fez o pedido. Emmanuel foi até Maria de Nazaré. E algum tempo depois ele retorna. Chico, conversei com a nossa mãe, Maria Santíssima. Aí Chico ficou todo animado. Opa, já conversou, né? Deixa eu pegar um papel. Sentou ali, se colocou numa posição de escrever a mensagem. Aí ele falou: Chico, tá tudo pronto aí? Tá. Aí ele falou: isso também passará, ponto final. Essa foi a mensagem de Maria de Nazaré para ele. Ou seja, todos nós, tudo passa. Tudo faz parte do nosso aprendizado. Obviamente ele achou, nossa, que viria alguma mensagem de consolo, mas não. Que ensinamento, que oportunidade de aprendizado. Por mais difícil que seja aquilo que estejamos passando, isso também passará. Faz parte do nosso aprendizado. É o bem sofrer, é aproveitar essa oportunidade para crescer, para aprender. E para quem tiver curiosidade de entender um pouco mais a importância disso na nossa vida, do bem viver hoje, do vivenciar bem isso, como forma de alcançar esse aprendizado, vale a pena ler ali a segunda parte do livro Céu e Inferno, da codificação. No capítulo 4, ele vai trazer noções sobre o sofrimento, o que acontece quando o espírito chega nessa condição no plano espiritual. Nós vamos perceber que o que nós estamos passando aqui não é nada. Nada comparado com a nossa verdadeira vida, a realidade do que é lá do outro lado. Isso de alguma forma nos motiva e faz com que a gente consiga aplicar, vivenciar, nos esforçar, porque nós seremos reconhecidos pelo nosso esforço de transformação. Não é isso que os Espíritos nos falam? Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma perguntinha para o Cristian? Quer colocar alguma coisa, algum sentimento? Tá bom. Bacana, né? É para a gente pensar em muitas coisas, não é? Bastante coisa para pensar, refletir, não é isso? Muito bem. Alguém gostaria de falar? Não? Podemos liberar o Cristian, então? Cristian, meu querido, muito obrigado. E que nós tenhamos outras vezes a sua palestra nessa casa, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, meus irmãos, depois dessas reflexões que o nosso irmão nos conduziu, que certamente foi tocando a nossa alma pouco a pouco, nós vamos então silenciar novamente os nossos pensamentos, voltarmos a nossa atenção para Jesus, o nosso Mestre, e fazermos nossas vibrações da noite. Pai de amor e bondade, rogamos as suas bênçãos e as suas luzes em favor de todos os nossos irmãos de humanidade, por todas as nações, por todos os povos, em especial aquelas que passam por conflitos, meu Pai. Abraçamos nosso querido Brasil em vibrações de amor e solidariedade. Que Ismael, esse anjo bom, abra suas asas luminosas sobre nós, sobre o nosso povo e sobre os nossos governantes. Sobre todos os nossos irmãos que sofrem, onde quer que estejam, possam receber as bênçãos e as luzes e o consolo dos prepostos de Jesus, que agem em nome de Deus em todas as partes. Vamos pedindo por todos aqueles que, embora nos vales, nas zonas de sofrimento, nos umbrais, sabemos que não estão abandonados, meu Pai, que sejam todos amparados na Tua luz e no Teu amor. Vamos pedir pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por todos aqueles que amamos, nesses instantes envolvendo a todos um desejo, um carinho, um abraço fraterno em Jesus, inclusive aqueles que retornaram à pátria espiritual. E temos certeza que de lá, todos eles continuam vibrando por nós, pedindo ao Pai por nós.
Vamos envolvendo o nosso lar em muita luz, em muita paz. Vamos nos colocar em nosso lar em companhia de Jesus, envolvendo a todos os nossos queridos que lá estiverem. Da força e luz para os nossos lares. Vibrar por essa casa de caridade que nos permite esses momentos de reflexão e pedir ao Pai por nós mesmos, para que nos fortaleça nesse caminho de renovação interior, hoje e sempre, que assim seja. E assim, Pai de amor e bondade, te agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do santo nome de Jesus, agradecendo ao Mestre Maior, o Meigo Rabi, pelas graças e as bênçãos recebidas na noite de hoje. Graças também aos nossos amigos espirituais e à cúpula protetora desta casa. Que não nos falte o amparo e que possamos merecer todo o carinho e o amor dos nossos irmãos superiores. Que assim seja, graças a Deus, meu Pai. Que tenhamos uma boa semana, queridos irmãos. Que sejamos sempre felizes. Boa noite a todos. Vamos aguardar pacientemente os passes. Já vamos chamar, ok?